Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e nada melhor do que um dia após o outro. Por quê, meus amigos? Como a gente sabe, parte da direita bolsonarista é composta por mulheres, inclusive, mulheres essas que estão até dispostas ali a serem subalternizadas, humilhadas, rechaçadas pelo bolsonarismo para ocupar lugar de poder. É assim que acontece com algumas deputadas estaduais em alguns lugares do Brasil, algumas vereadoras, algumas deputadas federais, como é o caso da Júlia Zanata, por exemplo, que está agora revoltada com o Bolsonaro. Para quem não sabe quem é a Júlia Zanata, é aquela deputada lá de Santa Catarina, que era diretora, se não me falha a memória, do clube de tiros que o Adélio Bispo praticava tiros lá em Santa Catarina, que é o mesmo clube que o Carluxo praticava também tiro lá. Para quem gosta de conspiração, isso é um prato cheio. Tem até entrevista dela aí na internet que ela deu ao Jornal Nacional na época que o Adélio atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em Minas Gerais, e aí ela foi falar, né, por que ele praticava tiro lá, quais as coincidências. Depois ela acabou se tornando deputada federal e estava agora articulando para poder ser candidata ao Senado por Santa Catarina. Ela que é aquela parlamentar que usa aquela passadeira ou penteadeira, cada lugar chama diferente, de flores, que apesar de ela negar qualquer relação com movimentos extremistas, quando a gente vai para a história, era muito comum que em uma determinada região do mundo, em um determinado período da história, um certo rapaz que usava um bigodinho, tinha pessoas ali do seu entorno que o admiravam e que utilizava aquela coroinha como indumentária. Ela nega, não estou dizendo aqui que ela utiliza isso porque ela simpatize com o rapaz do bigodinho, mesmo a gente sabendo que Santa Catarina, infelizmente, é o estado brasileiro onde mais se teve crescimento ali de células neonazis no Brasil. Inclusive cidades que ela foi campeã de votos ou que esteve ali entre os 10 candidatos mais votados, também teve essa ascensão, mas eu não quero associar a deputada a isso, até porque se ela disse que não tem nada a ver, a gente tem de fazer o quê? Acreditar nela. E se for o contrário, que a justiça apure se é ou não algo relacionado. Mas enfim, ela estava ali trabalhando para ser a senadora pelo estado de Santa Catarina. Ela que é uma parlamentar medíocre, que basicamente ficou conhecida por usar tal passadeirinha com flores, que é interessante a gente citar isso aqui, porque quando ela fez uma visita recente à Alemanha, mesmo sendo um elemento tradicional, segundo ela, para sua ancestralidade, lá na Alemanha ela não quis utilizar este material, essa indumentária, né, que remete à sua ancestralidade. Não entendi o porquê, mas como eu disse, prefiro acreditar que a deputada tem algum motivo que não seja o motivo de associá-la ao movimento extremista, por não utilizar lá na Alemanha a tal indumentária que, segundo ela, é tradicional entre o seu povo, de origem germânica, segundo a própria, tá? E é o que aconteceu, ela começou a articular para poder ser a candidata ali a senadora da República pelo estado de Santa Catarina, pelo partido do Bolsonaro, mas o Bolsonaro melou os planos dela. O Bolsonaro simplesmente decidiu que o candidato a Senado pelo estado de Santa Catarina será o Carlos Bolsonaro. E, ironicamente ou não, o estado mais reacionário do Brasil. Infelizmente eu não falo isso com alegria, até porque a gente sabe que apesar das diferenças que existem entre as diversas regiões e diversos estados brasileiros, somos um só país, uma só nação, diferente da baboseira que disse ali o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo. Eu não tenho interesse em dividir o Brasil, mas se você quiser dividir, Jorginho, não tem um problema nenhum. Nós do Nordeste estaremos aqui abertos, inclusive, para receber quem quiser vir para cá. A gente vai acolher todo mundo. O nordestino é acolhedor. A gente não é enviesado com alguns preconceitos que, infelizmente, figuras como você é enviesada, por exemplo. Mas se você quiser aí separar, boa sorte aos cidadãos de Santa Catarina que não querem embalar ou embarcar nessa política neofascista encampada ali pelo Jorginho Melo, Júlia Zanata, Caroline Detoni e Companhia Limitada. Podem vir aqui para o Nordeste, serão muito bem recebidos. Inclusive, se já quiser vir agora, ainda pega o forró, porque são 2 meses de forró aqui no estado de Sergipe, e a gente ainda, inclusive, consegue confraternizar bastante. Vocês vão ver como é que nós somos bastante acolhedores aqui, tá? Dito isso, o Carlos Bolsonaro será o candidato de Jair Messias Bolsonaro lá em Santa Catarina. E por que é importante a gente citar isso aqui? Porque o Bolsonaro sabe que a única região, o único estado brasileiro hoje que ele tem muita força é Santa Catarina. Tanto que ele mandou o filho, Jair Renan, para ser candidato em Balneário Camboriú. É vereador, um vereador medíocre que recentemente gravou um vídeo confundindo violência de gênero
com ideologia de gênero. E sim, tá? Não achem que ele fez o vídeo de propósito para poder levantar a pauta, porque não, ele é burro mesmo. Ele realmente achou que violência de gênero se tratava da suposta ideologia de gênero que o pai dele vende como ele vende. E o vídeo, inclusive, é até medíocre, né? Ele grava um vídeo em um tom dramático, com olhadas assim para lateral, para uma câmera, para outra câmera, para frente, mas o que importa para o público que é conteúdo, a gente sabe que ali é um saco de cocô ou um saco vazio de nada, né? Cheio de nada, é o Jair Renan Bolsonaro. E aí, sabendo que o único estado que talvez desse vitória ao filho dele seria Santa Catarina, ele decidiu que Carlos Bolsonaro será o candidato a Senado por Santa Catarina. E lá estava acontecendo uma, entre aspas, briga entre as duas parlamentares que são amigues, né? Amiguinhas ali, a Caroline Detoni e a Júlia Zanatta, né? Muita gente até atribui um apelido ali a Caroline Detoni, chamando ela supostamente de a Barbie morena fascista ou a Barbie fascista. Tem vários morenas se atribuem a ela por causa do cabelo preto, tá? Inclusive a referência para algumas pessoas está errada, mas se fazer essa associação para ela aí nas redes sociais. Outras só chamando ela de Barbie fascista nas redes sociais. E aí o Bolsonaro ligou, agora no começo de junho, para a Júlia Zanatta e falou assim: alô, Júlia, tá ok? Queria pedir aí desculpa a você aí, tá ok? Disso daí. Mas o meu filho, tá ok? Vai ser o candidato disso daí. Desculpa a imitação chucra aqui. Mas ligou pra Júlia Zanatta e falou, ó, procura ser candidato à reeleição, porque você não será candidato ao Senado, o candidato vai ser meu filho, Carlos Bolsonaro. E digo mais, vai ser candidato em uma chapa junto com a Caroline Detoni. E aqui não está o detalhe se ele quis dizer que a chapa, no caso, seria a Caroline Detoni como a primeira suplente do Carlos Bolsonaro, ou se seria uma chapa encabeçada, Carlos Bolsonaro, senador da República, e a candidata cabeça do PL para deputada federal, Caroline Detoni. O que eu sei é que a Júlia Zanatta não gostou, entendeu que o Bolsonaro chutou ela como um lixo, e eu acho interessante a gente discutir sobre isso, porque para o Bolsonaro, vocês são só um bando de lixo mesmo. São fraquejadas, lembra? Mulher no bolsonarismo só serve para ser utilizada como ponta de lança para alguma coisa que eles querem demonstrar que não são preconceituosos, tá ok? A gente só bate na mulher dia de sábado e domingo, se fosse todo dia que a gente era preconceituoso. É basicamente isso que ele quer dizer, né, com a inserção de algumas mulheres na discussão política no universo do bolsonarismo. É só usar vocês ali como instrumento de tokenismo, tá? Para trazer uma falsa representatividade, como ele faz, por exemplo, com pessoas LGBTs, como ele faz, por exemplo, com pessoas com deficiência, pessoas negras, nordestinos, alguns estrangeiros de países que ele critica, só utilizar vocês como instrumento para formalizar uma alegoria inventada pelo Bolsonaro. E aí, quando vocês vão entender um pouco do que está acontecendo, o que é que aconteceu? Ele falou isso com ela se incomodou, procurou o PP e União Brasil para poder ver se consegue viabilizar sua candidatura a senadora da República, mas eu acredito que ela não será a candidata a senadora da República e, inclusive, se migrar de partido, deverá migrar de partido para poder ser candidata a deputada federal. Agora, lembrem o seguinte, se a Júlia Zanatta tentar seguir, por exemplo, o caminho da Joyce Hasselmann, que mesmo não sendo exatamente o mesmo caminho, mas um caminho em tese de rompimento por ressentimento, nem de reeleição para deputada federal ela vai conseguir mais. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que eles se destruam. Quanto mais a extrema-direita se devorar, quanto mais a extrema-direita se destruir, para mim tá ótimo. E só para finalizar a minha fala aqui, ó, que é um ponto que pouca gente está prestando atenção, o bolsonarismo mais radical está se fechando tanto, que eles estão indo para uma região bem específica, a região mais ao sul do país ali. Se vocês observarem, eles estão se fortalecendo muito no Paraná, graças ao Ratinho Júnior, estão se fortalecendo muito em Santa Catarina, graças ao Jorginho Melo. E se vocês observarem, são regiões que recentemente, não pelo povo em si, mas pelo histórico da força que a extrema-direita tem ganhado por lá, tem tido problemas sérios ali com movimentos reacionários, neonazistas e tudo mais, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa polêmica, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga no meu canal no YouTube também, O Historiador, e me siga no Instagram, Carlitos Neto, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise de amanhã. Tchau!